isso, ir bem no teste, né? O objetivo nosso é todos irem bem no teste. Bom, mais ninguém no lobby. Meninos, se alguém entrar e você souber que está dando acesso, me avisem. Todos estão a me escutar? Confirmem para mim se todos estão a me Sim. escutar. Sim, Ok. sim, sim. Beleza, porque o que acontece? Quando eu saio desta tela aqui do lobby, que aí vocês estão vendo tudo escuro, não sei se tá tudo ver o lobby também, eu não consigo ver nenhum aluno entrar novamente. Então, assim, caso alguém esteja no lobby, a pessoa não me aceita, poxa. Só me avisa, pessoa, tem pessoa A, pessoa B esperando, aí eu vou lá no lobby, tá? Porque quando eu coloco a tela do exercício, que eu vou colocar aqui já, ó, aqui do doc, já não aparece mais nada para mim. Vocês estão conseguindo ver o teste 4 aí? Sim. Sim, 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 sim. Tá, quem tiver dificuldade em enxergar ou ver esse teste, me avisa, que aí a gente vai, eu reinicio aqui a aplicação de colocar esse teste aqui e a gente faz tudo isso, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Estou conseguindo escrever. Tá, vou escrever de vermelhito. Vermelho Benfica, né? Vou escrever de roxo. Roxo. Porque se eu escrever de azul, fica igual azul. Azul é portão, né? Então vamos de roxo. Vou ver se eu consigo escrever aqui no exercício. Não, não está escrevendo. Por que não está escrevendo? Ok, sim, exatamente. Mas só está selecionando o preenchimento. Eu quero escrever. Lições de potência. Espera só um pouquinho, meninos. Deixa eu ver se os documentos não estão me deixando escrever. Tem Apple Pencil, exato. Experimentar escrever à mão, escrever à mão. Tá aqui já. As definições estão todas ok, mas ele não me deixa escrever no documento. Não sei por quê. Não sei por que não me deixa escrever no documento. Se não me deixar escrever no documento, a gente abre no documento e escreve. Pronto, não há problema. Isso tudo. Não, esquema de pessoas de alterações, contar, tá. Disponível offline. Sim, depois eu vou mandar isso aqui para vocês já feito, tá lá no marca. Esquece aqui. Preciso. Bom, vamos lá, vamos iniciar. Eu vou ter que escrever em outra tela. Eu vou ter que entrar aqui e nós vamos ter que criar um documentinho. Não, vocês não são esses exercícios. Deixa eu só aqui, linhas de grelha. Assim. Muito bem. Perfeito. Vamos lá. Ok, meninos, vou escrever aqui com vocês vão me acompanhando, tá? Então, nós iniciamos agora a nossa revisão do som. Beleza? Revisão do som. Do nosso pitchavone. Yes, nice. Os meninos já estão indo pro nono. Meu Deus, eu tô ficando velho. Tá. Meninos, a primeira coisa do som que eu quero trabalhar com vocês é uma coisa que eu tô pegando muito sério e tô falando muito em aula. Puxei a orelha de Salvador esses dias, não foi Salvador? Que é sobre a altura de um som. Altura de um som. Quem pode me dizer o que é a altura de um som? Vamos lá. A altura de um som tem alguma relação? Será que a altura de um som tem a ver com amplitude? Amplitude, me disseram amplitude. Será que tem a ver com amplitude? Não, tem a ver com frequência. Não tem nada a ver com amplitude. Foi mal dessa vez aí. A ideia foi boa. Tá. Então, cuidado. É que a gente vê a altura, pensa que é uma coisa, né? Essa altura vai estar relacionada. Por que acontece? São as interpretações que nós fazemos no dia a dia. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a altura a gente pode falar, olha, esse som está alto e isso é um som baixo, correto? Este alto e baixo que está relacionado ao som, tá? Não esqueçam que nós estamos fazendo uma relação ao som. Quando estamos relacionando uma outra situação, outro fenômeno, já não se aplica, tá bom? Então, esse alto, quando relacionado com o som, de acordo com a minha altura, está relacionado aqui com frequências. Então, esse alto aqui relaciona a um som agudo. Tá bom? Por favor, não tem nada a ver com amplitude, tá? Som agudo. Eu ia colocar agudo. Olha só, misericórdia. Aqui, ó, som agudo. E o baixo aqui está relacionado a um som grave. Beleza? Som grave. Tá? Por favor, não errem isso. E agora vem a situação da frequência, ou seja, tanto o som alto quanto baixo, e essa altura do som, relaciona-se com a frequência. Vou escrever aqui embaixo, ó. A altura de um som
Vamos escrever assim, ó. Relaciona-se com a frequência do som, a repetição dele, tá? Repetição dele no tempo, com a frequência. Não esqueçam disso, tá? Anotem isso, por favor. Amplitude aí não é muita coisa não, tá? Então, sabendo que eu tenho um som alto, que é um som agudo, eu tenho aqui maior frequência ou menor frequência? O som agudo. Maior. Isso, e nós vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Será, ó, setinha para cima significa maior. Então vai ter maior F, maior frequência, e o período vai ser o quê? Menor, porque repete-se mais vezes, tá? Então eu tenho maior frequência e menor período, porque ocorre maiores repetições, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Vamos escrever assim, maiores repetições. Pode memorizar isso, que você fala, se repetir mais, vai ter maior frequência, menor período, e pode ser um som agudo, tá? Repetições. Muito bom. Tá? Já o som grave é o contrário. Então, como assim, professor? Este som grave já não tem maior frequência e menor período. Vai ser o quê? Menor, né? Ó, frequência, menor frequência, e aí o período será maior. Tá? Ou seja, demora mais tempo a repetir essa onda, esse sinal, tá? Então aqui, em vez de nós escrevermos maiores repetições, nós vamos colocar aqui menores repetições, ó. Todos estão conseguindo acompanhar aí? Ó, menores repetições. Muito bom. Menores repetições, tá? Lembrando que essas maiores repetições e menores repetições, para a classificação de alto e baixo, eu tenho que ter no mínimo 2 ondas, tá? Se eu tiver uma onda só e perguntar a vocês, olha, esse som é agudo ou grave? Opção, não consigo responder. Comparado ao quê, né? Temos que lembrar disso, tá bom? Então, a altura de um som relaciona-se com a frequência. Agora, eu vou colocar um outro tópico aqui, para a gente finalizar essa parte de introdução, para partir já direto para o exercício, que é a intensidade de um som. Tá bom? Vamos colocar aqui, ó, a intensidade de um som. A intensidade de um som está relacionada com o quê? Amplitude. Amplitude, muito bom. Por isso que na intensidade de um som, nós vamos ter 2 partes, que vai ser um som forte, e um som. Okay? Professor, tem Oi? pessoas no lobby, acho eu, à espera. Será? Vamos lá, deixa eu ver lá. Obrigado. Nada, nada. Deixa eu ver, cadê? Não, aqui. Cadê o Webex? O Webex tá aqui. Opa, tem mesmo, tem 4 pessoas, não tem uma. Tem o Giacomo, tem o Lourenço, tem a Maria Menu e Miguel Faria. Ok. Opa, marcar tudo, deixar ele entrar. Bom dia, meninos. Tudo bem? Nós estamos cheios. Muito bom. Isso aí. Vamos lá. Nós estamos aqui, antes de fazer os exercícios do teste 4, que não é teste 4, né? Esse é o teste modelo 3, mas ali saiu como teste 4 ali escrito. Tá aqui. Intensidade de um som é forte e fraco. Então, relacionado a esse forte e fraco, nós vamos falar da amplitude. Quando eu tenho um som forte, eu tenho uma amplitude maior ou uma amplitude menor? Um som forte. Meninos, tem uma amplitude maior ou uma amplitude menor? Não. Menor, maior, é forte, stronger. Tá bom? Então nós temos aqui uma maior amplitude, tá? Maior amplitude. E o som fraco será a menor amplitude. Menor amplitude. Então, se o som forte tem maior amplitude e o som fraco menor amplitude, então a intensidade de um som está relacionada com a amplitude. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Relaciona-se, não vamos confundir isso, tá? Relaciona-se com a amplitude, tá bom? São 2 coisas distintas, amplitude, tá? Perfeito. Relaciona-se com a amplitude, ó. Tá aqui direitinho, tá bom? Então, vou dar um desenhozinho ali de amplitude. Por exemplo, que som forte, maior amplitude. Seria aqui, ó, 2 divs, ó. Fiz aqui só uma crista. E aqui, menor amplitude, seria 1 div. Olha só a diferença, tá? Se eu tivesse feito ondas de mesma frequência. Então, esta aqui tem 2 divisórias, ó.
de amplitude, né? Que a gente pegou aqui só a parte de uma crista, correto? E essa aqui só tem uma divisória, que aqui a gente pegou só a parte também de uma crista, tá vendo? Essa é a diferença de um som forte e um som fraco. Está nacional aqui. Não confundam isto com a altura de um som. Porque ali você vê ali a lomba, né? Parece que aquela lomba tá alta e a lomba tá baixa, mas não vai nessa ideia não, por favor, tá? Aqui está relacionado à intensidade, tá bom? Outra coisa que eu vou chamar a atenção de vocês. No exercício lá a gente vai fazer. Então vamos lá para a correção do exercício. Então vamos lá. Correção. Vamos fazer aqui. Vocês vão comparando comigo e vão verificando comigo. Então vai ser a correção do teste modelo 3 do teste modelo 3, que saiu para nós ali, né? Porque eu coloquei para vocês escrito como teste 4. Não é o teste 4. Esse teste modelo eu peguei da editora, por isso que eles mandaram para mim como teste 4, tá bom? Vamos lá. Tá aqui. Nós temos que opções aqui para completar, tá vendo? Você vai completar fonte sonora, vibração, propagador de som, receptor de som. Essas palavras não podem se repetir por alínea. A, tu não pode repetir palavras. A, B, não. Mas entre A, B e C, nós podemos repetir palavras, tá? Então, toma muito cuidado aí. Então, por exemplo, aqui, ó. O que nós vamos fazer aqui, ó? Nós temos ali. O que é o corpo que vibra e produz o quê? O que vocês colocaram aí? Fonte sonora. Fonte sonora. Então, aqui, ó, uma fonte sonora. Vamos colocar aqui. Então, vamos aqui, ó. Deixa eu ver. Olha, eu posso editar no próprio coisa. Vou colocar vermelho. Perfeito. Então, vai ficar aqui. Isto, vamos lá. Então, vai ficar uma fonte sonora. Beleza? É um corpo que vibra e produz. O que ela Som. produz? Som, sim. Som. Então, quem colocou isto, muito bom. Então, quem colocou isso aí, tá? Nice. Tá? Produz som. Então, quem colocou isso, ó. Perfeitinho. Então, uma fonte sonora é um corpo que vibra e produz som. Ok? Vai vibrar. É onde sai o som. Por exemplo, eu estou a falar agora com vocês, eu sou a fonte sonora, tá bom? Agora vamos lá para essa. O som, ali, ó, é produzido através da Vibração. vibração de um corpo. Muito bom! Ô, Miguel, tá Obrigado. on fire, hein? Tá on fire hoje, hein? Nice. Boa, Miguel. Bora, Miguel. Isso, o som é produzido através da vibração. Vamos escrever isso aqui. Opa, não me deu uma cor ali agora que eu queria. Agora foi vibração. Tá lá. E ficou vibracão, mas ali depois ele consertou para mim. Agora vamos para esse. As cordas vocais são um exemplo de... As cordas vocais são exemplos de quê? Sonora. Sim, fonte sonora. Eu estou falando aqui agora. Então, minhas cordas vocais, essa é a minha fonte sonora. Fonte sonora. E vocês são os ouvintes, tá? São os receptores. Vocês que recebem essa informação, tá? Lembrando que uma onda pode transferir, pode movimentar matéria, ela pode transferir matéria? Sim ou não? Uma onda transfere matéria ou uma onda transfere só energia e informação? Só Matéria. energia. Só energia. Energia e informação. Exatamente, só energia e informação. Matéria, se a gente escutasse então uma música, colocasse um fone de ouvido do lado esquerdo, o cérebro ia sair do lado direito. Ia ser uma coisa estranha. Ou engraçada também. Mas enfim. Então tá lá. As cordas vocais são um exemplo de fonte sonora e os ouvidos são exemplos de receptores. Ok? Então estamos aí, receptores. Por isso que vocês colocaram, né? Bom, pronto. Sim, Receptor. Aqui tá receptores, mas é receptores que escreve. Bom, ele não aceita. Aceitou. Agora observa ali, ó. Na 1, alright? Todo mundo na 1? Perfeito. Vamos lá, questão 2, ó. Observa a figura ao lado, que representa esquematicamente zonas de compressão e de rarefação do ar aproximadamente de um diapasão que emite som. De entre as seguintes informações, dica verdadeira ou falsa. Podemos aqui, vou dar um zoom. Essa aqui, tem que tipo de zona? Essa letra A. Rarefação. Rarefação, porque ali a pressão da ar está menor. Vocês estão vendo que as partículas estão afastadas? A e a B estão em zonas de rarefação. E agora aquele ponto C ali, que zona que está? Compressão.
Yes, compressão, porque olha lá as partículas ali, os corpúsculos, todos juntinhos. Então ali quer dizer que é uma zona de maior pressão, tá bom? Nice, agora vamos lá para o verdadeiro ou falso. Tá ali. Vamos lá, vamos ver se essa aqui é verdadeira ou falsa. O ponto A corresponde a uma zona de menor densidade do ar e o ponto C corresponde a uma zona de densidade máxima. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Muito bem. Foi o que acabamos de dizer. Agora ali, vamos ler a B. Nessa B aqui nós temos. Eu acho que o Jaco não entrou. Giacomo não entrou? Opa. Não, Eu ele tinha, ligou aqui. eu tinha aceito ele lá. Ah, deixa eu entrar. E será que caiu a net? Ah, Giacomo, tinha caído? Tu tinhas caído? Vamos lá. O ponto A, aí no desenhozinho, corresponde a uma zona de maior... Já está falso. Nós sabemos que o ponto A é uma zona de menor pressão, correto? Nem precisa gastar ali os vossos ricos olhinhos nessa leitura. Já estava falso. Letra C. Os pontos A, B, C correspondem a zonas de igual pressão. Fake Falso. Nery! Fake Falso. Nery! Nós vimos ali que o C é uma zona de pressão maior. Bom, vamos lá para o D. No D aqui, nós... Opa! Aqui, exato. No D, o ponto A corresponde a uma zona de compressão. Falso. Já é Falso. Falso. Já está falso. Fake news. Então, a única verdadeira foi a letra A. Ok? E nós temos ali a única verdadeira letra A. Alright aí, everybody? Yes. Everybody. Yes, yes. Vamos lá. A música não era assim não, mas acho que eu estraguei uma música. Bom, continuando. Falar em música, lógico, por isso que eu cantei. Nós temos ali uma viola. Beleza. Esta viola é um instrumento de quê? De corda, Corda. de percussão. Cordas. Corda, Por corda. favor. Tá. O que vibra no instrumento de corda? As cordas. A corda. As cordas. Por favor, o que vibra ali, se fala que é o dedo, tá querendo que eu tenha um ataque cardíaco. Então vamos lá. Vou ler. Considera, por exemplo, uma guitarra. Blam, 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 blam. E eu e minha sonoplastia. Se quisermos produzir um som, temos de exercer uma força numa das cordas, de modo a provocar a sua vibração. Vocês lembram daquele videozinho que eu coloquei para vocês das cordas vibrando? Sim. Beleza. Sim. Recordem disso. Nessas circunstâncias, a corda da guitarra irá descrever ao longo do tempo um movimento oscilatório com uma determinada amplitude. Esta amplitude é força, ou seja, será mais forte ou mais fraco, tá bom? Relativamente à posição de equilíbrio. O gráfico da figura mostra como é que um dado ponto da corda da guitarra se afasta e se aproxima. Tá? Vamos lá. 3.1. Como se designa o intervalo de tempo que a corda demora a efetuar uma oscilação completa? Como é que a gente dá? Período. Período. Muito Período. bem. Piúgo. Piúgo não, é período. Quem falou piúgo aí? Alguém tá com frio nos pés. Não é piúgo, tá, gente? É período. Bom? Indique pela respectiva letra, tá? Aqui nós temos vários pontos. O que eu quero chamar a atenção? Tá vendo? Ó? Esses pontos, por favor, parece que eles estão indo para a direita, mas eles estão indo só para cima e para baixo, tá? Porque o movimento do ponto da corda, ela não se desloca, sempre se vibra para cima e para baixo, tá? Ali na posição do eixo Y. Então nós temos o A. O A está em que zona? Zona de compressão, zona de rarefação? Rarefação. Agora passou. Rarefação. E o B? Compressão. O C está saindo da Compressão. compressão para ir para rarefação. O D está em que posição? Equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio, letra E. Saindo de uma zona. Está cheio de uma zona de compressão. Perfeito. E o F? Compressão. Compressão. Nice, perfeito. Isso mesmo, excelente, meus meninos. Ótima leitura de gráfico. Vocês são os melhores. Vamos lá, indica pela letra. Eita, vamos pegar essa letra aí. Vamos lá, eu quero um ponto. Vamos ver ali aquele gráfico ali, ó. Vamos ver o que nós temos. Eu quero um ponto correspondente à amplitude máxima. Um só. B. Tem dois. D. Eu preencho ali. Vocês B ou observarem, eu tenho B ou B ou F. F. Como ele pediu um, qualquer um nos satisfaz ali na resposta, correto? B ou F. Se tiver mais de um ponto, tá? Eu coloquei os dois aqui, mas vocês podem colocar apenas um, tá bom? Não precisa estressar, no stress. Bom, então vamos lá. Ó. B. 2 pontos na mesma fase de vibração. B e F ou C e E? Ou C. C e E. Não, C e E não tá na mesma fase, não. A fase quer dizer no mesmo ponto excelente, tá? Então nós temos aqui. Nós temos Vai o pôr B. B e F.
É, B e F outra vez. B e F Yeah. outra vez. Muito bem, tá? Então, quando ele fala Por que ali que dois não pontos podia na ser mesma, também o C e o E? o C e o... Não, pera lá, o C e o E pode, porque o C tá certo de Oh, compressão no parágrafo. O C e Pois, o E exato. pode sim. Pode sim, Rita, desculpa. Eu pensei que era o Vacilão. C, pensei que era o C e o D, tá? Então aqui, ó, B e F sim, e o C e o E sim, porque o C está na mesma fase ali da posição, sim. Pensei que tinha falado C e D. Vamos lá. Ponto C, sim, e o D. Como ele pede só dois, poderia ser qualquer um desse conjunto, tá? Qualquer um desse conjunto aqui satisfaz a respostinha. Agora vamos para esse. Eu quero aqui, vamos lá, dois pontos desfasados. A e A e B. B. D e E. A e B, eu posso pegar o A e B e o D E e o E. C e o D. D e E também pode pegar, então dois desfasados, ou seja, estão em fases opostas, ok? Mas o A e B, ele nos traz ali melhor expressão, porque eu tenho realmente duas fases muito distintas, né? Porque ali o D está no equilíbrio e o E está numa zona de compressão. Então, se fosse desfasado ali, seria compressão e rarefação, tá? Mas o D e E também eu aceitaria. Tá? Então, assim, E não C e o estresse para D? isso. Isso eu também aceitaria. C e D também poderia. C e D aceitaria. C e D, D, E. Mas o mais correto seria o AB ou AF. Vou colocar aqui, ó. O AB. O AB. Quem falou o AB? Ó, Eu. poderia ter. Mas não Eu? vai. Ok. Eu poderia ter o AB, muito bem. E poderia ter o AF. Alguém já pensou no AF? Poderia ter o AF também, ó. Sim, sim, sim. Ó, o Sim, AF. sim. Mas ali eu aceitaria, tá? Porque quando eu falo desfasados, são fases diferentes. Quando a gente fala fases diferentes, nós temos que ficar atento que é fase positiva e fase negativa. Ativo. Tá bom? Tive, Lembra, tive. tudo acima do zero vai ser a fase positiva, tudo abaixo do zero a fase negativa. O zero é o neutro. Então ali, pegar um defasado ali, mas eu aceitaria. CDD também aceitaria. Tá? Se fosse 10º ano, não aceitaria muito não, mas eu aceitaria aqui, porque dá pra pôr argumento. Bom, agora aqui, um ponto na posição de... Ah, já respondi sem querer. Puf, fogo. Falando ali a Deve. discussão dos pontos defasados, automaticamente já respondemos uma questão aqui. Vacilo aí. Vocês me enganaram, vocês fizeram responder a questão aqui antecipadamente. Bom, mas muito bem, vocês estão espertos. É isso que eu quero que vocês tenham, é essa percepção que eu desejo de vocês. Muito bom. Então, ali que a gente pode ter várias perguntas, respostas aqui que poderiam aceitar. Agora vamos aqui. Selecione a opção que corresponde. Deixa eu tirar esse teclado aqui. Professor, só uma coisa. Eu acho que o professor errou ali a escrever no B, do 3.2b. Porque é o BF e é o CE, não é o CD, porque o CD estão em fases diferentes. E errei mesmo. Eu estava falando ali de uma outra situação. Ah, Obrigado. ok. E acabei escrevendo a situação, eu falei correto e escrevi já a resposta antecipada da outra. Muito bem, obrigado. Seria CD, BF aqui. Cadê? Ó, escrevi o CD de novo. Fogo. Você escreveu É o C. errado. Eu tô agarrando a letra D. Fogo. Vou corrigir. Coloquei o D novamente. O É professor porque eu gosta estava. do equilíbrio. Eu gosto do equilíbrio. É porque a resposta da letra D, que é D, ficou se martelando na minha cabeça. Eu coloquei o D. Muito bem, isso quer dizer que vocês estão atentos. Os testezinhos que eu faço para verificar se vocês estão atentos à tela. Muito bem, Rita, ponto extra. Olha lá, selecione a opção que corresponde ao tempo que a corda guitarra demora a oscilar 2,5 oscilações completas. Tá, então nós vamos ver quanto tempo que ela demora a fazer 2,5 oscilações, né? Então aqui, ó, uma oscilação vai estar ali no 0,004, correto? Duas oscilações estão ali no 0,08. E como é que a gente vai achar as 2,5? Temos que Ideia. fazer 0,004 vezes 2,5. Muito bem, vamos lá para o nosso quadrinho. Isso mesmo. Ó, muito bem. Aprendeu direitinho os cálculos. Quando nós vamos trabalhar as oscilações, prestem bastante atenção. Oscilações, você sabe que são ondas, correto? São sinônimos para onda. Oscilação, Correto, sinal, correto. tudo onda. E nós temos que lembrar o seguinte: os cálculos realizados, tem que lembrar disso. Os cálculos realizados de forma padrão são apenas para uma onda, ok? Para uma onda. Depois que a gente descobre o cálculo para uma onda, tá? Nós fazemos as variações. Por exemplo, o período de uma onda. O período de uma onda, o período T, que é simbolizado a T,
Isto é apenas para uma onda, ok? Que nós calculamos. Depois nós fazemos as variações. A frequência da onda, tá? A frequência da onda também, tá? É para quantas repetições por segundo, tá bom? Então nós temos aqui a frequência da onda, será o quê? Número de repetições, tá? Número de repetições, só aqui fazendo revisão. Repetições em quantos segundos? Em 1 segundo, tá bom? Então ali nós temos isso. O que acontece? Vamos lá para essa questão. O período dessa questão, nós vamos ter que olhar no desenho, tá? E verificar qual é o valor de período de uma oscilação. Ó, se vocês observarem ali no desenhozinho, ela parte do zero, correto? Ali do equilíbrio. E ela vai descendo aqui para uma zona de rarefação e ela vai começar a se repetir apenas no tempo 0,004. Todos aí acompanharam? Então ela sai ali do zero, né, olhando ali na extremidade, aqui é o zero, e vai começar a se repetir a 0,04. Quando ela vai começar a se repetir, é onde que é uma onda, ok? Então a gente já sabe que o período dela é 0,04 segundos. Então, o período dessa onda, nós vimos ali, é igual a 0,004 segundos. Perfeito? Então aqui nós podemos fazer uma regrinha de 3. Sim. Posso sim. Tá. Então o período dessa onda é 0,004 segundos. O que significa isso? Significa que eu tenho uma onda. Por favor, professor. Ok. Isso significa que uma onda, que é a nossa oscilação, irá demorar 0,004 segundos, correto? Se o exercício quer 2,5 oscilações, 2,5 oscilações, quanto que isso vai demorar? Cheeseburger. Okay? Deu vontade de comer cheeseburger. Então, vamos lá. Peguem as vossas calculadoras. X vai ser igual a 2,5 vezes 0,004 dividido por 1. Por favor, não precisa dividir por 1, tá? Pelo amor de Deus. Quanto dá isso? 0,0010. Hã? Acho que... Isso deu Não. 0? 0,01. Isso. 0,01 segundos. Então, este é o tempo, tá? Desculpe. Que demora, o tempo deu 000, tudo zero. Esse aqui vai ser o tempo, tá? Tempo que demora esta onda a realizar quantas oscilações? 2,5 oscilações. Realizar 2,5 oscilações, ou seja, oscilações. E tem opção lá no exercício? Acho que tem. Tem. Deixa eu ver. É a B. Tem que ter. É a B de bom. É Eu B de tinha dito bom. 0,010, confundi com 0,010, professor. Ok. Não, mas consigo perceber agora? É. Ok. Então Sim, vamos eles voltar meteram aqui. aquele 0 só para enganar. Quem ligou a RTP Açores agora, eu vou explicar novamente. Este período que nós calculamos aqui é o período de quantas ondas? Uma onda, tá? É o período de uma onda. Este período de uma onda corresponde ao tempo que a onda demora para estar completa, ou seja, uma crista e um vale, ok? É o tempo completo de uma onda, tá? O tempo que ela demora também para se repetir. Então a gente vai escrever isso aqui, ó. Então é o tempo para obter uma onda completa, além de ser o tempo de obter uma onda completa, é o tempo que demora para a sua repetição. Bom, também será o tempo que a onda demora a repetir-se, ok? A repetir-se, isso, beleza? Então, para quem não entende aí esse período, para que serve esse período serve para essas duas coisas. Tempo para ter a onda completa e o tempo que ela demora para se repetir de novo. Se você quiser 0,04 é uma onda, mais 0,04 tem a segunda onda, mais 0,04 vou ter a terceira onda, e assim por diante. Conseguem perceber isso? E assim nós chegamos na opção letra bom, calculando ali o cheeseburger. Agora lá, seleciona... O professor pode voltar atrás, não acabei de passar. Ô João, lógico, pera lá.
conseguindo ver. Eu tô escrevendo com letra verde, mas você consegue ler direitinho? Sim, sim, consigo. Ok, show de bola. Perfeito. Tá? Já tá. E epa, nice. Agora é o seguinte, outro cálculo, ó. Eu quero saber agora, corretamente, a frase seguinte. A frequência de vibração da corda da guitarra é de, pelo amor de Deus, se vocês marcarem letra E e letra C, eu dou um ataque cardíaco, porque segundo não é unidade de frequência. Se vocês querem que o vosso tipo, não morra, tá, de infarto cardíaco, por favor, frequência não pode ser segundos, tem que ser hertz. Bom, por favor, voltei, minha pressão arterial já voltou Rita, já normal, sabes muito o que bem. fazer, não é? Não, Rita, você não sabe o que fazer. Rita não vai fazer isso, senão eu morro rapidinho e fico assim. A Rita sempre quer me matar, todas as vezes. Mas enfim. Agora já É sei que 20... é só eu marcar a opção A ou C. Ai, Rita, pelo amor de Deus, não. Por que eu falei isso? Eu tô criando um monstro. Vamos lá. Eu quero calcular a frequência. Cuidado, eu não dei números de repetições. Tá. Então, frequência é igual ao 1 a dividir pelo período. É o inverso do período. Mas nós vamos E o pegar período o é 0,04. 004 ou nós vamos pegar o 0,04. 001? 0,004. Por que nós vamos pegar o 004? Porque é o E não... período da onda. Ah, muito bom. Quem falou? O recruta! Ô, recruta, tu tá nice, cara. Muito bem, isso mesmo, cara. Porque é o tempinho só de uma onda, tá? Não cai nessa ratoeira, não, cara. Pegar o tempo ali de 2 ondas e meia, fogo, Jesus. E 1 dividido por 004 dá quanto? 205. Não, assim, 250. 250. Dá 250 certinho? Tá hurt. 50 vacas felizes, ó. Muito bem, ó lá. 250 vacas felizes é hertz. Agora é o seguinte, vamos supor que fosse solicitada a leitura desse valor. Como é que vocês dariam a leitura desses 250 Hz? 250 vibrações por segundo. Exatamente, ó. Isso, nós vamos falar aqui a onda realiza, né? Realiza 250 vibrações, ou movimentações, ou oscilações, ou sinais. Coloca vibrações, tá bom? Vibrações. Repetições também pode ser. Oi? Repetições também pode ser. Repetições, sim, número de repetições, 250 repetições, 250 sinais, 250 vibrações, em um segundinho. Em um segundo. Muito bom. Tá, esta é a leitura, tá? Então, a leitura. A onda realiza 250 vibrações em um segundo. Esse um aqui meu fica parecendo uma formiga esmagada. Deixa eu consertar ele aqui. Em um segundo. Yeah! Perfeito. Então, tem alternativa lá? Será? Qual alternativa? A D. Tem, Eu é. D de Deus, porque hoje é domingo, é dia de igreja. Ó, D de Deus, tá aí, ó. 250. Tá feito. Bom, meninos, questão 4. Tá ali. De novo, uma onda. Vou fazer uma pergunta do mal. Esta onda que está aqui é uma onda espacial ou uma onda temporal? Temporal. Como é que acertou com facilidade? Tá certo, mas por que tu acertou? Qual elemento deste gráfico que diz que essa é uma onda temporal? Porque está em função do tempo. Pô, Alex, tá, meu engenheiro? Muito bem. Eu falei isso contigo, Muito Alex. Tu tem que fazer engenharia, tá, Alex? Quando a tua mãe, teu pai, você tem que ser engenheiro, tá bom? No teu futuro. Muita Vou percepção. pensar no assunto. Vai pensar no assunto, ok. Muito bem, perfeito. Ó, indica o período. O período ali é 1,2, não é? O tempo final que acaba essa onda, certo? Não. Não? Não. Por que não? Objeções. Por que não é 1,2? 2,2 é metade da onda. Não, 1,2 é o tempo. 0,2. Não, 0,2. 0,2 é o tempo, não é o período. O período é 0,4. Boa. É pegar num ponto e outro e ver quanto é. Jesus, estou criando aqui só Einstein, isso mesmo. Ó, muito bem. Então o período dela vai ser o quê? 0,4. Oh, colocou um 5, falei 4,5 ali do nada, ali, um 5 monstruoso. E qual unidade que a gente coloca para o período? Acho que é o SI. Exato, nós vamos aqui sempre no SI, tá bom?
Então, a gente aqui no sistema internacional, vou colocar isso em vermelho, então 0,4 segundos. É o período da vibração. E a frequência dessa onda? Vocês vão fazer o quê? Para calcular essa frequência, será 1 a dividir, correto? Pelo período. 1 a dividir por 0,4 que é igual a 0,4. 2,5 Hz. Eita, ô Recrutinha. Ó, tá Me isso, diz. cara. Me diz pra mim, fala. Quem é o menino? Então vai dar quantos? Quantos hertz? 25? 2,5. 2,5, ok, nem 25, 2,5 hertz. 2,5, que? É hertz, vacas felizes ou ananás? Hz. Hertz, isso mesmo, ó, vacas felizes, muito bom, tá ali. Agora a velocidade de propagação. Opa, vou voltar aqui. Voltar aqui para calcular a velocidade. Como é que se chama aquele Y invertido? É o lambda. Lula quê? Lambda. Lambida? Lambda. Lambda. Mas aqui não vai ser necessário, porque ele já me deu o comprimento ali, não vai ser necessário. Mas se quiser com lambda também pode ir. Então é o seguinte, Foi assim. para calcular a velocidade, nós temos aí uma equaçãozinha, uma expressãozinha, nem equação, é velocidade, em que nós temos V é igual a distância sobre o tempo. Feito? Só que aqui, vou colocar, quem está ligando o RTP Açores agora, vou colocar a legenda aqui para entender o que é cada coisa. Lembrando que a velocidade também trabalha-se no SI, tá bom? Que é o Sistema Internacional. Metros Então, por essa velocidade... Muito bom, Rita. Está igual Apdex. Velocidade, metro por segundo. Distância tem que ser em metros, ok? E o tempo tem que ser em segundinhos, tá? Então, o que acontece? Esta fórmula deste modelo aqui, ela determina a velocidade, tá bom? Determina a velocidade. Ó, a fórmula determina a velocidade. A fórmula não está no teste, então vocês já têm que saber deduzir isso aí, tá? Outra coisa, eu posso, a partir desta fórmula, deduzir duas coisas. Posso deduzir a distância, que eu pego o tempo e vou ali A multiplico distância pela é igual à velocidade. velocidade vezes tempo. Velocidade vezes tempo. Posso aqui deduzir a distância e posso deduzir o tempo, tá bom? Tempo é igual à Não. distância vezes velocidade. Perfeitamente. Tempo é igual a distância dividido por velocidade. Excelente, meus meninos. Muito bem, meus bambinos. Tá aqui. Então, aqui nessa primeira aqui, que a Rita já falou com excelência, essa primeira dedução aqui, ela determina a distância. Se eu dizer a distância que esse som percorreu em determinado sítio A, B, C, D, tá? Nós vamos usar isso, ó. Determina a distância. O grupo 3 é de cálculo. Não se preocupem. Vai ter que usar isso toda hora. E o T aqui determina o tempo. Tempo que o receptor vai demorar a ouvir a partir daquela distância, velocidade no ar ou na água, que vai ser fornecida, tá? Então aqui determina o tempo. Não inverte isso não, tá bom? Então aqui nós temos aqui a velocidade, que é d sobre t. Então, calculando a velocidade que nós temos ali distância sobre o tempo. A distância que ele percorreu foi quanto? 0,1 metros, não foi? 0,1 metros. E qual o período que nós temos esse período da nossa onda? Foi qual? 0,4. Nós temos lá 0,4, não foi? Que foi da questão anterior. Então, nós temos ali esse é 0,4 dividido por 0,4 segundos. Meus computadores humanos, isso dá quanto de resposta? 0,25 metros por 0,25. Então, eu tenho 0,25 metros por segundo. Vamos supor, uma borboleta falou comigo que tem que fazer a leitura disso. O que significa a leitura disso? Como é que a gente pode ler isso? Como é que ficaria a leitura? Que a cada 1 segundo, correto? A cada 1 segundo, o som, a onda A onda percorre 0,25 metros. Giacomo, muito bem, meu bambino, muito bem. Sim mesmo, a onda percorre 0,25 metros. Meus computadores humanos já responderam isso, muito bem. Mas minha borboleta me disse que tem uma leitura, tá? Por favor. Cuidado, olha a dica. Asterisco nessa questão aí. Vamos lá continuar. Voltei ao sério. Tomei meu remédio, voltei ao sério. Voltei sério. Então a velocidade Só já pode voltar determinamos. atrás. Eu não Opa, consegui passar posso? tudo. Ô, João, lógico, pode falar à vontade, tá bom. Falei que a gente volta aqui. Assim fica mais fácil, né? Então, a velocidade em SI, ali as unidades, né? Distância metro, tempo, segundo, velocidade metro, segundo. Esta expressão desta forma determina a velocidade. A partir dessa expressão geral, nós conseguimos criar duas outras expressões, que é a expressão da distância e do tempo. A distância, velocidade vezes tempo.
determina a distância, né, que o receptor recebe essa onda, e o tempo é igual à distância sobre a velocidade, que determina o tempo que o receptor demora a ouvir ao receber esse som. Ok? Muito bem. Mas metros por segundo também pode ser metros por segundo elevado a menos 1, né? Exato, porque isso já está no manual, correto? Cuidado, quando nós temos metros por segundo escritos assim, isso é igual a metro a dividir por segundo, em que segundo é nosso denominador, que pode ser igual a metros vezes segundo menos 1. Essa componente aqui, menos 1, que está aqui em cima, é uma informação que esse componente aqui, segundo, é um denominador, ok? Então, por favor, eu posso escrever dessas três formas, tá? Posso escrever assim, com a barrinha. Posso escrever assim, igual era na minha época antiga. Ih, eu sou dessa época. Ih, credo, tô velho. E pode escrever assim, ok? Que é uma leitura científica. Metros vezes segundo menos 1, em que qualquer unidade ou componente elevado a menos 1, isso informa ao cientista, o analista, que isso trata-se de um denominador. Tá bom? Já Bom, está, professor, obrigado. show de bola. Vamos lá então. Voltei. Então, aqui a velocidade que nós encontramos foi de 2,5. Não, 0,25, né? 0, exato, 0,25 aqui metros por segundo. Muito bem. Aí determinamos aqui. Questão 5. Quando há trovoada, ocorre uma descarga elétrica. Eu e meus efeitos sonoplásticos. Que origina os relâmpagos. São os clarões. E os trovões. Raios e trovões. Os relâmpagos correspondem ao clarão e os trovões correspondem ao ruído. E os relâmpagos fazem através do ar. Num dia de trovoada, o Thiago... E Thiagão, olha lá. Eu vi o trovão 0,1 minutos após visualizar o relâmpago. Considere que a velocidade de propagação do som no ar é 340 determina a distância que se encontra o Thiago. A gente já sabe que é distância. Vou colocar aqui, ó. Vamos fazer aqui a formulazinha, ó. Nós sabemos que... Velocidade vezes tempo. Exato, que foi o que a gente fez. Só que o tempo ali tá mal. Aquele tempo ali tá em minutos. Pode minutos, senhor juiz? São 6 segundos. São 6 segundos que nós temos que fazer 0,1 vezes 60. Nice, Dá vocês são... 6. Então, Dá 6 segundos. 6 contos. Beleza, 6 contos de reais. Muito bom. Então tá. Então nós temos ali distância igual a velocidade vezes tempo. Velocidade, o exercício já nos deu, que é o 340. Beleza? Se fosse um dia quente, seria 340? Seria mais do que 340 ou menos que 340? Seria mais porque com o calor os corpúsculos ficam mais agitados. Excelente, ponto extra, Giacomo. Muito bom. É. Então 340 vezes o tempo. O tempo ali é 0,1 minutos. 0,1 minutos vezes 60 dá 6 segundos, correto? Exatamente. Exato. Correto, professor. E dá 340 vezes 6 dá 2040. 2040. 2040. 2040 metros. 2040 metros. Metros. Ora, vai colocar ananás e vacas felizes não, pelo amor de Deus. Aqui. 2040 metros. Agora, 5.2. Explica por que o motivo que se vê primeiro relâmpago e só depois houve trovão. Porque a velocidade da luz é mais rápida que a velocidade do som. Claro. Pô, não tem como explicar de forma diferente. Isso aí foi a nossa primeira aula, lembra? Foi do telefone quebrado. Então nós vamos colocar assim, ó, que V. Podemos colocar duas formas a resposta. V som, ela vai ser o quê? Menor que V luz. Tá, pronto. Perfeito, só Ou isso. senão ao contrário. Então, ao contrário, poderia colocar V luz V luz maior que V som. maior que V som. Beleza. Cuidado com os maiores que. Tem que lembrar que a boquinha do jacaré tá aberta pro maior, ok? Boquinha do jacaré. Eu aprendi assim quando eu era pequeno e ficou assim até hoje. Meninas aqui, vamos lá. Existem muitas produções. Isso aqui é aquela do Star Wars que eu falei com vocês, lembra da questão Star Wars, das naves explodindo? Esse aqui é o clássico exemplo que a pessoa faz cada 2 ou 3 aulas. Exatamente. É que toda aula eu tô falando disso. Será que está no teste? Uma formiguinha falou que sim. Explica com base na forma como ocorre a propagação das ondas sonoras, se os sons se podem propagar no espaço. Isso é devido, né?
Os sons não podem se propagar no espaço, pois o espaço não, Não possui não tem partículas pois o espaço nucleares. não O espaço é Exatamente. um vazio, não há corpúsculos, pronto. O som não se propaga, né? Ó, no espaço, tá? Pois o som é uma onda mecânica, não podemos falar disso, é uma onda mecânica E, portanto, precisa de um meio tá? material para se propagar. E necessita, exatamente, necessita de um meio material para propagar. Sim. Pronto. Pode escrever a ideia, essa resposta é uma dica de resposta, ok? Doutor, Tem que estar nesse conceito. Oi, diga? doutor, no Diga? teste é necessário que a gente tenha que especificar que o som é uma onda mecânica? Tem. Tem porque a característica da onda mecânica é a necessidade do meio material. Infelizmente, já Ok. tem, Ok, tá? ok. Por isso. Ah. Então, a questão de mecânica e longitudinal, vira e mexe, a gente vai ter que falar disso. Por isso que eu coloquei aqui onda mecânica, né? Uhum. Se depois Quando, conseguia voltar as notas para passar o resto. opa, deixa eu voltar. Você pegou essa parte de cálculo? Estás a falar? Eu não consigo. Cadê? Eu acho que eu tenho ele escrito, mas parece que ele apagou umas notas. Ah, não, voltou. Ah, tá, voltou. Aqui. É que a parte de cálculo, não foi? É na parte dos metros por segundo, mais abaixo. Aqui. A última coisa que o professor escreveu. Isso. Ok, tá aqui. Da leitura. Vou pegar aqui da leitura até. Que é aquele segundo menos um denominador, tá certo? Isso. Meninos, estão conseguindo acompanhar? Estão se sentindo mais tranquilos? Sim. eu Sim, posso sim, responder. Não pode ser, até tá bom. Sim. O teste modelo está baseado nesse teste, tá? Vocês estão fazendo aqui comigo, tá bom? Lógico, não são as mesmas questões. Espera lá. Se o teste Mas modelo está. foi igual ao teste normal, tá fácil então. Não tá fácil, é que vocês estudaram pra caraço. Uhum. Quando vocês estudam muito, já dominam a arte. Já tá? Opa, partiu então. O Thiago tava lá no lobby? Eu recebi uma mensagem. Pera lá. Tem alguém no lobby? Não tem ninguém. Recebi uma mensagem. Tá. Então vamos lá pro exercício da sequência. Então já respondemos o Star Wars, tá? O Chewbacca falando. Beleza. Continuando. Não deixa eu imitar o Chewbacca novamente, pelo amor de Deus. Classifique verdadeiro ou falso, tá? O som propaga-se melhor no vazio do que no ar. Opa! Falso. É a pergunta Qualquer anterior. falso. Acabamos de falar sobre isso, não foi? Exato. Aham. Acabamos de falar O som e não se falar do propaga Star no Wars. vazio. Portanto, O som é propaga-se impossível. em mesma velocidade em todos os meios? Não. Não, Falso, na água é porque mais rápido, por exemplo. Não. no meio material sólido vai se propagar mais Exato. rapidamente do que no meio líquido Líquido? e mais Tá. rapidamente do que no meio gasoso. Agora, se fosse dois sólidos, como é que eu sei qual que eles propagam mais? Se fosse dois O que sólidos. tem maior Então, esta é uma densidade. tabela. Dá velocidade maior. Exatamente, vamos O que escrever tem isso. maior É porque densidade. Por mais... exemplo, um metal como o ouro é um metal muito denso, ou seja, o som iria se propagar de uma maneira muito rápida. Sim, exato. Perfeito. Iria se propagar mais rápido no ouro do que, Do por que, por exemplo, na exemplo, madeira. no ferro. Ok. Ou na Por madeira. exemplo, no ar. Isso. É. Isso aqui Mas o professor Coloca vai dar os três. sempre os valores? Não vai. tem que dar os valores. Vocês têm que lembrar que quanto maior for a densidade, em mesmo volume, nós sabemos que tem maior quantidade de quê? Corpúsculos, correto? Sim. Corpúsculos. E se eu tenho maior quantidade de corpúsculos, a vibração é maior, então maior será a minha velocidade. Velocidade de propagação. Isso. Então, isso aqui é a relação por densidade. Nós temos uma outra relação que é por temperatura, tá? Nós temos que lembrar que quanto maior for a minha temperatura, Quanto maior a temperatura, maior a agitação de Maior corpúsculos, agitação de portanto, maior a corpúsculos. velocidade de propagação. nice. Exatamente. Vocês têm um professor bom em sala de aula, hein? Fogo. Vocês estão sabendo. Olha, tudo, está ó. aqui a dar aula. Eu até o Maior temperatura, maior agitação e vai ser o quê? Maior velocidade. Lembrando que quando é o mesmo meio, tá bom? Se eu posso colocar maior temperatura, por exemplo, no ar e maior temperatura no ferro. Aí meios diferentes, aí já vai para densidade, tá?
maior velocidade. Então, essa questão da temperatura aqui é quando nós estamos relacionando o mesmo meio, tá bom? Ar, ferro, ferro, tá bom? Mesmo meio, tá? E aqui, essas densidades são materiais diferentes, tá bom? Vou escrever assim, ó. Materiais diferentes, tá? Então, assim, para ficar bem tranquilinho, diferentes. Isso tem no manual, só que no manual, daí, em forma de tabela, não explica muito bem desta forma. Então, por isso que eu gosto de deduzir tudo isso aqui, para ficar mais tranquilinho e mais fácil de memorizar. Porque você não precisa ficar lendo páginas e páginas. Dá uma Ah, explicação bom, igual. exatamente. Pois. Vamos voltar lá. Então, o som propaga-se por meio de ondas mecânicas? Oh, falamos isso hoje. Sim, claro. Claro que Sim, sim. claro. Sim, claro. Muito bem. Todos aí, veredito? Ok. As ondas sonoras são ondas transversais? Opa, lembra da aula da mola? Não, são longitudinais. Não, são longínquos. É isso, é longitudinal. Lembra da aula da molinha, que eu fiz a aula da mola? Mas quais Ok? são os transversais, professor? A luz pode ser transversal. Uma pessoa, ao balançar uma corda de crossfit, é transversal. Beleza? Mas o som Eu nunca vou... pode. O som é sempre longitudinal. Teoricamente, sim. Teoricamente. Depende de cada situação. Já sim, porque nós estamos trabalhando em relação ao ar. Bom, Mas, seguinte. então, na natureza, assim? É assim. Sim. Vamos olhar o que é uma onda longitudinal. Onda longitudinal. Longitudinal. O exemplo de onda longitudinal será o som no ar, ok? Som no ar. Então, o que acontece? Nós temos aqui uma fonte, correto? Uma caixinha. Por favor, JBL me patrocina, tá bom? Então, aqui nós temos a fonte sonora, ok? E ele vai fazer isso aqui, ó. Ó, tá lá. Então, o que quer dizer? As partículas que tem aqui, elas vão dar para lá, ó. Tá vendo? Ó. Então, esse é o modo longitudinal. O que quer dizer isso? Quer dizer que o sentido de propagação, coincide com a direção de propagação. A direção é o azul e o sentido de propagação é o vermelho. Com a direção de propagação. Por Tá isso bom? é que hoje em dia, por exemplo, nos carros existem os sistemas de som surround, que são várias colunas no carro, Para dentro todo do mundo carro. escutar Boa, assim, de uma Sonic forma homogênea. Gay! O meu engenheiro, ó, o meu engenheiro é fantástico. Agora vamos ver o que é uma onda transversal. A onda transversal pode ser mecânica e eletromagnética, ou seja, pode ser uma pessoa de crossfit balançando uma corda, que é o que eu vou fazer, e a luz também, tá bom? Então, uma onda transversal. Ó. Então, uma onda transversal. Exemplo vai ser a corda de crossfit, corda de crossfit. E também nós temos a luz, tá bom? Tá. Exemplos aqui. Como é que vai ser? Eu tenho aqui a mãozinha do Epaminondas. Beleza? E o Epaminondas está fazendo isso aqui, ó. Deixa eu só fazer uma situação aqui. O Epaminondas está gordinho, tá? O Epaminondas está gordinho. Olha lá, a barriguinha dele, ó. Ele tá gordinho, ó. Tá muito gordinho, Epaminondas, tá vendo? E aí ele vai ter que usar o crossfit, pá. Não tem como não, amigo. Vai ter que fazer exercício físico. E a corda de crossfit vai ser isso aqui, ó. O Epaminondas jogar para baixo, para cima, ó. E o treinador dele, vai Epaminondas, vai Epaminondas, vai Epaminondas. Bom, tá aqui, ó. Beleza? O que que acontece? A mão do Epaminondas está jogando a cordinha para cima e para baixo, correto? E a onda, o que está acontecendo com a onda? Olha, eu estou criando uma onda para frente, tá vendo? Então quer dizer que aqui nesta situação do Epaminondas, a direção de propagação, que é o vermelho, e o sentido de propagação são transversais, tá vendo? Olha lá, forma um X. Então, isso aqui que eu vou escrever. Uma onda transversal. Onda transversal vocês vão estudar só no próximo teste, tá? Que é a luz. Então, na luz é transversal. Então, o que que Certo. acontece aqui? Quer dizer, oi, Mas então,
a onda sonora também é transversal, porque se formos ver o gráfico de uma onda sonora, é igualzinho. Não. Aquele gráfico lá não é o gráfico que ela faz realmente. Aquele gráfico é um gráfico elétrico do equipamento, ok? Para qualquer onda, o equipamento sempre dá aquele exemplo, tá? Ah, tá bem. Ok, Tá bom? obrigado. Aquele é Os do equipamento, transversais mas vêm para o teste, professor. não só para o último teste. Propagação. Isso aí não é preciso saber. Não, só o longitudinal. Ok. É transversal. Sim, com- transversal é quando vais dar a luz, né? Exato. Ui. Com a direção de propagação. Isso. Sim. Propagação. Vocês vão ver que eu vou fazer o mesmo desenho do Epaminondas aqui, ó. Na corda de crossfit. Tá vendo? Esse aqui é transversal e ali é longitudinal. Longitudinal, ó. JBL. Ó, o Santiago está no lobby. Ok. Webex aqui. Deixar ele entrar. Santi entrou agora. E aí, Santiago, tudo bem? Tá. Agora vamos lá para o exercício. Voltei ao exercício. Então tá aqui. As ondas sonoras são ondas transversais. Isso é falso. Letra E. A propagação de uma onda sonora está associada ao transporte de energia sem transporte de matéria. Verdade ou falso? Falem agora ou calem-se para sempre. Isso é verdade. Ok? Verdadeiro. Propagação de uma onda sonora transporta energia e informação. Matéria não. Letra F. A propagação Verdadeira. de um som ocorre através de sucessivas compressões e rarefações das partículas do meio material. Claro que Perfeitíssimo. sim. Claro. Sim, é no meio material e vai-se alternando entre compressões e rarefações. Perfeito, já. Perfeito. Agora lá. Completa as Eu posso frases assim. seguintes. Não posso assim, tá? Já tá. Agora vamos lá. Completa as frases seguintes com as palavras do quadro de forma a obter afirmações cientificamente corretas. Eita! Responsabilidade. Cientificamente corretas. Olha lá, amplitude, ó. Som forte. O som forte transporta maior o quê? Energia. Energia. Os transportes são de energia ou informação, tá bom? Amplitude não é o transporte, tá? Amplitude é o sinal. Sim, não tinha lá informação, portanto, só era a única opção era energia. Exatamente. Agora vamos lá. E apresenta, agora sim. Maior. Maior amplitude. Exatamente. E apresenta ali um som maior. Se é forte, tem que ser maior. Foi o que no início da aula hoje, né? Por outro lado, um som fraco é aquele que apresenta uma Amplitude. Amplitude. amplitude menor, foi o que nós falamos hoje, correto? Então, ele vai apresentar uma amplitude menor e é ouvido a uma distância Menor. 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 Sim, porque eu tenho menor energia, vai escutar, não vai tão longe. É quando chegar a noite, a gente tem que abaixar o som para os vizinhos não matar a gente, né? Menor, né? Da fonte sonora. Muito bem. Então ficou, olha, ó, um som forte transporta maior energia e apresenta maior amplitude. Por outro lado, um som fraco é aquele que apresenta da aula hoje que eu falei, não foi? O início da nossa aula hoje foi amplitude, ó. Né? A gente falou a questão da diferença de altura do som e intensidade do som. Muito bem. Obrigado. Isto. Agora não. Selecione a opção correta. Um som de amplitude. Eita. Um som de baixa amplitude é um som forte? Não. Um som de baixa amplitude é um som fraco. Um som forte possui uma amplitude elevada. Claro que sim. Sim. Sim, essa Claro está que sim. verdadeira. Essa tá verdadeira. Não, essa é verdadeira. Um som agudo tem baixa frequência? Não, é o contrário. Não. D. Um som grave tem alta frequência? Não, é o contrário. Não. 9 é B. Mais alta frequência é agudo. Menor a frequência é grave. Perfeito. Excelente. 10. Aqui nós temos dois sons. O A, ele é puro ou complexo? É por. A é puro. Puro. É puro. Pode E o ser B? produzido por Complexo. diapasão. O B é complexo. Se fosse a voz humana, qual que seria? A ou B? B. O B.
O A pode ser produzido por um diapasão, por exemplo. Não, Exatamente. quer dizer, Sim, acho tá que certo, o tá certo, tá certo. diapasão é a única fonte sonora que poderia produzir Um som puro. o som puro. Selecione a opção aqui completamente. Para converter o. Ó, esse aqui é do microfone do alto-falante, lembra? Das conversões? Essa aqui é a última aula. Yep. Sim. Nós estamos falando que às vezes as pessoas. Então nós vamos escrever aqui conversões. Então nós temos aqui o microfone. O microfone, ele acontece um fenômeno. Qual é o fenômeno do som? Absorção. Transformação da Absorção. energia mecânica para energia elétrica. Não, esse é o. Exatamente. Essa é a Tá certo, transformação. tá certo. O Sim, fenómeno é a o absorção. fenômeno é absorção. Absorção. O fenômeno é absorção. Já a transformação, já como já falou, né? E a nossa transformação é Elétrica. De energia Exato. mecânica para energia elétrica. isso, energia mecânica. Eu vou colocar aqui energia mec, pode ser? Quando eu falo energia mec, é uma onda mec, tá? Uma onda mecânica. Ela vai ser transformada para energia elétrica, né? Uma energia eletromagnética, que vai formar uma onda eletromagnética. Eu vou colocar eletro. Pode ser? E o altifalante? Qual fenômeno que ele O faz? altifalante é a transformação contrária, transformação de energia elétrica para energia mecânica. Perfeito. Qual fenômeno que ele faz? Transformação. Não. Não, o fenômeno que ele faz é emissão. Ah, Ele faz uma emissão sonora. Por isso que o altifalante, quando ele faz essa emissão, ele vai mas ser a professor, nossa. professor, para fazer Ah, essa emissão, primeiro tem de fazer uma transformação, né? sim, mas se fosse perguntar o Mas fenômeno o é fenômeno emissão. é emissão. A transformação é de elétrica para mecânica. Agora Isso. sim. Agora, se eu perguntar a transformação, vamos supor aqui, ó. Essa transformação será nossa energia eletromagnética, que é a nossa onda eletromagnética, correto? Isto vai ser para uma energia mecânica, que é a onda mecânica. Energia mec será uma onda mecânica, beleza? Aí faz isso. Então aqui a situação do microfone e o alto-falante, essas conversões. Bom, vamos lá para o exercício. Estou sabendo disso. Então tá lá. Seleciona a opção Professor, completamente espera. assim. Você pode pôr para trás, por favor. Não, Oh, com estava no certeza. final. Desculpa, João. Aqui, ó. Pera lá, aqui, conversões. Isso. Vocês estão escutando o sino da igreja? Não, né? Eu Pois estou. não. É que eu moro do lado da igreja. Aí domingo é sensacional esse sinos. Bom, vamos lá. Já está, professor. Ok, então tá ali. Desce botão 1. Para converter o sinal sonoro do instrumento musical no sinal elétrico. Ó, então vai ser do instrumento para o sinal elétrico. Foi necessária a utilização de quê? O microfone. 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 Perfeito. Beleza, microfone. Não tem outro. Megafone. Megafone a gente já sabe o que é, né? Megafone para amplificar, que foi a nossa experiência, O né? microfone é para amplificar, isso tem de absorver. Indica quais gráficos da onda sonora corresponde ao instrumento musical. A B, porque o A, instrumento B. musical emite sons puros. Exatamente. É o B. Agora, indica das Agora, representações gráficas corresponde ao som puro. Qual que seria o som puro ali? É a 1, quer dizer a A, A. pois um diapasão emite sons puros, ou seja, a frequência é sempre a mesma, logo as ondas são todas iguais. Pois preserva as características, né? As características ao decorrer do tempo.
As características, essas características que eu falo, são duas. Eu já falei em sala de aula, que é a frequência e período. 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 Tá? Período. Então, tá aqui. Então, se fosse, vai responder essa. Pois preserva as características frequência e período no decorrer do tempo. Tá? Então, as características eles são mantidas. Tá? As características. Por isso que o A ali, ó, as características são iguais. Agora, olha o B, as características. Ele começa com uma onda de um pico bicado para a esquerda, depois tem uma onda com bico bicado para a direita. Eu não sei onde que é essa crista. Sim, é Agora, muito A, irregular. É muito irregular. pô, esquece. Muito irregular o B. Agora o A não. O A eu sei que a crista tá ali, a outra crista tá no mesmo ponto, de intervalo de tempo. Não, Então isso que nós o A falamos tá que é mais perfeitinho. tá perfeito. Tudo bem. Agora 11. E última questão. Então, o diapasão é um instrumento metálico de forma de muito utilizado em experiências de acústica. Desculpe, professor, pode pôr um bocadinho para baixo. Tá bom. Esse é o 10.3. Ok? Ó, beleza. O diapasão. Eu não consigo imitar um diapasão. Não dá. Eu tento, mas não dá. Não dá. Claro, Desculpa que lá. você não tem uma voz pura. Quem diz que não? Sou um ser puro. Oh, pelo menos Ué, você é um ser humano como toda a gente. boa resposta. Embaixo pode observar os dois sinais elétricos, A e B, correspondentes a dois sinais sonoros. Quem já sabe que... Ixi, tá ali, caraca. Selecione a opção que contém os termos sequência verdadeira. O sinal A tem amplitude maior ou menor? Menor amplitude. Menor. Vocês conseguem verificar que essa amplitude é a crista? Ali, que a gente pode observar a crista ou o vale? É olhar a Cristo e o Vale e perceber. Menor amplitude. E a frequência do A vai ser o quê? É também menor. É mais. Acho que não é menor, não. O A repete É mais maior. ou menos. O A repete-se mais vezes do que o B. Mas isso Exato, tem a ver por com o isso que período, tem nada a ver com a frequência. ali, ó. Ele repete-se mais, então tem maior frequência que o sinal B. O A, então, a amplitude dele é pequenina, porém, ele repete-se mais vezes que o B, por isso que ele tem maior frequência. Então, Portanto, menor, maior, a opção, portanto, significa que o A é mais agudo. o A é mais agudo. Ah, ok. O A é mais agudo. Comparado a esses dois, sim. Agora, se eu colocar uma terceira onda, ele já pode ser grave comparado a uma terceira. Precisa ver? Agora vamos lá, chegamos na última questão do nosso fim. Trabalhamos hoje tudinho, muito bom, gostei. Selecione a opção correta. A frequência do sinal A é 2 vezes P. Eita, para a gente ver a frequência ser maior ou menor, nós temos que ver quantas repetições tem um A e quantas repetições tem um B. Vamos lá. Quantas repetições tem um A? O A tem 1, 2,5. Conseguem verificar isso? Que o A tem 2,5, isso mesmo. E o B tem 1,5. 1,25, não? 1,25? Sim. Não, Agora, é uma e Uma meia. e acho que não chega à metade, professor. deixa eu ver. Pô, Chega a não chega à metade? metade, professor. É 1,25. É uma e tá um quarto, aqui. você tem razão. 1,25, tá certo. E o outro é 1,5, né? Então, 2,5, Sim. é isso? Então, vocês têm que 2,5 colocar e igual. 1,25. Então, vocês vão colocar 2,5 dividido por 1,25, que é um quarto, né? E a gente vai saber quantas vezes o A é maior que B. Deixa É eu ter. 2 vezes. 2 vezes? É. Deu 2? É já fazer 1,5 mais 1,5. Não sei. Faça assim na calculadora. Nós vamos fazer relação, ó. Quando for uma situação dessa última questão, é a nossa relação. Então, nós vamos colocar a frequência A dividido por frequência B. Nós sabemos que a frequência A completa ele seria 2,5, correto? Então, 2,5. E o outro, como é um quarto, seria 1,25. 2,5 dividido por 1,25 dá quanto? 2. Deu 2? Dá 2, tá certo. É, 2 vezes. de cabeça Ok, deu tá 2. certo, tá certo. Tá certo, sim, senhor. Tá 2. É domingo, meu cérebro tá parado. Bom, Ou seja, a então opção qual A. opção fala que o A... Então, é a A já? A frequência do sinal A é 2 vezes. Pô, tá aqui a facilities. E é a logo e tá feito. Acabou-se. Acabou-se, que era doce. E assim nós finalizamos. Eu vou colocar assim, ok. Ó, professor, se o professor for olhar, a gente demorou exatamente o tempo que era suposto a reunião demorar para corrigir isso. Exatamente. Perfeito. Ó, e fizemos aqui com as revisões ainda. Meninos, esse teste aqui corrigido assim, eu vou colocar lá no Classroom para vocês, tá?
Tá bom. Ali já Ok, salvo. ok. Ó, professor, E Ó, vou professor, no colocar Classroom também o resumo. E vou colocar é também isso, se as notas, porque eu já cheguei que a aula já ia um bocadinho avançada, portanto, se o professor podia Não, meter, eu sim. agradecia. Ó, as notas Ah, também ok. eu vou colocar lá no Classroom. Deixa eu ver se Professor, Tá bem. Falta a parte Obrigado. das dúvidas, professor. Eu tenho dúvidas. Agora não Sim. vai já dar, acabou a aula, então. já. Tenta Já aí, acabou a Ó, aula, senão- professor. Rita, 15 post-it dúvidas. Não, são só Professor. 3. Ó, professor, Hã? eu também bom. tenho uma dúvida, mas é só ali numas páginas que eu não sei se é para fazer. Oi, O professor pode já me acabou a aula, esclarecer. professor. Já acabou. Aqui o Bom que fim de acontece? semana, Eu vou... professor. Bom fim de Tá, semana. bom fim de semana, professor. Meninos Bom fim e de semana, dúvidas. Tchau, tchauzinho. professor. Cadê vocês? Bom domingo, adeus. Bom domingo, Miguel. Tava aí. Meninos, sobre dúvidas. As dúvidas, deixa eu parar de compartilhar. Tá aqui. As dúvidas vocês coloquem no Classroom, tá? Que aí eu tento ajudar. João, tem umas páginas lá, que tá lá na matriz, que aparece coisas que não deu em sala de aula. Isso não sai, tá bom? Sim, Tá bom? mas, por exemplo, na ficha 13 e 14, Sim. tem aqui algumas coisas que acho que não saem. Professor, Sim, tu tem tem que aqui estar níveis de atento, dor. tá? Tu tem que estar atento do corpo da matriz, tá? Não vai muito pelas páginas, não. O corpo Ah, da ok, matriz fala ok. lá o que eu quero de cada item, tá bom? As páginas que Ok. acontecem, tem partes que tem que vai sair, outras não. Por isso que eu coloquei a página ali. Uhum. Então tu tem que orientar pelo corpo da matriz, que a matriz tem palavras-chave que tu tem que saber, ok? E Uhum. o conteúdo dessas palavras-chave que tu tens que aplicar. E as páginas Ok. que estão ao lado são páginas onde estão esses conteúdos, tá? Ok. E também eu reparei aqui que tinha. Como é que se chama? Tinha um teste 2 ou alguma coisa assim. E não está. Não, deixa-me ver aqui. Teste 2, não. Não é teste 2, não é assim. Ok. Mas qualquer dúvida tiver, João, pode mandar lá no Classroom, tá? Que eu respondo pra ti, tá bom? Segunda e terça. Só não consigo responder na quarta, Ok. porque quarta é o Ok. teste. Meninos todos, muito bom. Gostei muito dessa live. Essa live se funcionou muito bem. Hoje teve muita adesão. Professor, Oi? só uma coisa. Diga O aí. professor, havia uma aula que o professor disse no final da aula, ia-me dizer como é que se deduzia a fórmula da lambda, que é a velocidade a deduzir por frequência. O professor pode me dizer só como é que eu deduzo isso? Tá, tchau, Lambda, professor. tchau. Lambda pode ser velocidade de frequência e lambda também pode ser velocidade vezes o período. Sim, mas a lambda é igual a velocidade a deduzir por frequência. Nós não conseguimos dizer que a velocidade é igual Lambda vezes frequência a lambda vezes Ou- frequência. ou lambda dividir pelo período. Então é lambda, velocidade é igual a lambda vezes frequência Isto e também pode ser a velocidade frequência é igual. igual a lambda a deduzir por velocidade. Frequência é igual velocidade a dividir por lambda. É o contrário. É a mesma dedução. Tá? Ah, ok. Então tá certo. Olha, Já foi qualquer uma das dúvida, minhas manda lá dúvidas, pra pelo mim. menos. Muito bem. Meninos todos, bom final de semana. Vamos descansar. Peguem para estudar só na segunda, porque hoje é domingo, tem sol. E vocês têm que dar uma pausa um pouquinho no cérebro de vocês, tá bom? Ó, tchau. E mandem as dúvidas no Classroom, tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau, Rita. Tchau. Tchau, Tchau pra professor. todos. Tchau, Inês. Tchau, Maria. Tchau, Manu. Tchau, Rita. Tchau, professor. Tchau.